Cheguei, vim trazer uma palavra para você que é cristão ou para você que simpatiza, né, com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é um manual, né? Ela é um manual para que nós venha viver bem na terra, né? E em troca, né, Deus oferece a salvação para aquele que obedece a palavra dele, né? Eu estou com uma passagem aqui no livro de Provérbios, escrito por Salomão, capítulo 23, no versículo 20 e 21. Quem que é cristão e evangélico, que nunca viu um crente dizer assim: para comer não, para beber não, mas para comer é com nós mesmos. Aí outros dizem assim: para beber não, né? Mas comer, crente come, viu? Mas essa palavra, ela bate com a palavra de Deus. Ela bate com a Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia diz. No livro de Salomão, o homem sábio, né, de Deus. Livro de Salomão, capítulo 23, e versículo 20 e 21. Não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. 21. Porque os beberrão e os comilão em pobreza, e a sololência faz trazer as vestes rotas. As vestes rotas quer dizer veste trapo, roupas velhas. Então aqui Salomão disse que a gente não deve fazer como os beberrão de vinho, nem os comilão de carne, né? Porque aqueles que são beberrão de vinho e comilão de carne, ele cai na sonolência e se empobrece. Por quê? Porque gasta o dinheiro que ganha com sacrifício, com vinho, com carne e com comidas exageradas, né? Quer dizer, mais ou menos isso. E depois vai vestir trapo, vai vestir roupa velha e rasgada, porque não tem condição de vestir uma roupa melhor. Mas isso é um exemplo, porque a Bíblia diz que a gente não deve se preocupar com aquilo que nós vamos vestir, né? Mas sim com aquilo que nós vamos se alimentar. Mas Salomão está falando das pessoas que comem exagerado, né? E falando que a gente não deve se ajuntar com os beberrão de vinho. Tem muitos cristãos aí, muitos crentes, que diz que não bebe, mas toma vinho. É pecado tomar vinho? Não é pecado tomar vinho. Pecado é você se embriagar com ele. Ou se ajuntar uma patotinha, né, para beber o vinho. Porque essa patotinha, né, é roda de carnecedores. Ali vão falar o que não deve, e depois que tiver com a sua consciência alterada pelo vinho, né, vai dar acesso ao desejo da carne. Tem outras passagens que falam sobre o vinho. Mas o vinho ele é sinal de alegria, sinônimo de alegria, né?
mas se embriagar com vinho é pecado. E tem muitos cristãos que estão fazendo isso, né? Principalmente algumas pessoas que são da Batista, né? Nada contra. E o comilão, Salomão está falando da gula, né? Que a gula, ela é pecada diante de Deus. Existe um espírito também chamado espírito da gula, né? O que é que ele faz? Ele coloca o vício da comida na pessoa. A pessoa fica tão aviciada por comida, compulsivo, que ela ultrapassa o peso natural que o seu corpo aguenta. Por exemplo, eu tenho 1,60 m, tá? Então, eu tenho 1,67 m. Então, o meu peso ideal, a medida da minha estatura, seria 67 quilos. Se você tem 1,80 m, então o seu peso normal para a estatura do seu corpo é 80 quilos. Mas a gente vê pessoa aí com 90 quilos, 100 quilos, 150 quilos, 180 quilos. Essa pessoa, ela fica uma pessoa sedentária. Essa pessoa, ela fica presa numa cadeira, numa cama, né? Tem muitos que estão presos num presídio de segurança máxima, que Satanás colocou em prisão. Mas muitos estão aprisionados dentro de casa. Aprisionado dentro de casa, em cima de uma cadeira, em cima de uma cama, por invalidez da gula, né? Do espírito da gula. Então, é disso que Salomão está falando, né? Então, é preciso ter controle. Lá no livro de 1 Coríntios, eu acho que é no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12. Ou é 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 12, que diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas, porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Ou seja, ele está dizendo que eu posso fazer todas as coisas. Deus me dá o livre-arbítrio, que eu posso praticar todas as coisas. Mas nem tudo que eu pratico agrada a Deus. Aí diz assim, então eu posso fazer tudo que eu quero, mas eu não vou deixar se dominar pela minha vontade, pelos meus desejos, né? Mas eu tenho que procurar fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é melhor do que a minha vontade, né? Então Deus está preocupado com a nossa saúde e com a nossa salvação. Aí depois Deus entra, aí a palavra entra no assunto da gula. Aí diz assim, porque o alimento, ou seja, os manjares, é para o estômago e o estômago para o alimento. Em outra versão, para os manjares, né? E Deus para o corpo e o corpo para Deus. Não sabeis que vos é templo e morada do Espírito Santo? E aquele que destruir esse templo, eu, o Senhor, o destruirei. Então, tem muita pessoa destruindo esse corpo através de bebida, de droga, até comida em excesso, que nem tem pessoa aí com 200 quilos preso em uma cama que não consegue nem tomar banho, né? Isso é um pecado da gula, é um do pecado capital. Então, é preciso controlar. E o homem que é cristão, crente, né, quando ele come demais, esvaziamente, quando ele come demais, ele esquece de jejuar. E se ele não tiver
em jejum, em oração, ele vai ser um crente morto, sem unção. Vai ser uma igreja fria, né? E Deus disse que os mornos ele vai vomitar de sua boca. Então não seja um crente morto, seja um crente vivo, fervoroso, né? Então, comer muito também será um crente frio, porque ele não tem força para jejuar, porque o vício da comida não deixa ele jejuar. Isso também é um espírito. Será um crente morno, híbrido, sem poder, sem unção. E que o mais Satanás quer é tirar a unção de um homem ou de uma mulher de Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Mais uma palavra de sabedoria, não minha, de Deus, né? E uma parte escrita por Salomão. Até a próxima.